Irmãos, olha só o que a palavra vai dizer em Marcos, no capítulo 16, no versículo 28, vai dizer assim: Depois do Messias ter entrado em casa, seus discípulos lhes perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém, irmãos? Irmãos, aqui nós vemos em Marcos, aqui nessa passagem, vai falar de um endemoniado, de um menino endemoniado. Que ele tinha um espírito, irmãos, que deixava ele surdo e mudo. E esse espírito, irmãos, tentava matá-lo. Esse espírito jogava ele no chão, fazia ele se atirar no fogo, se atirar nas águas. E ali, irmãos, o pai dele leva o menino, o filho dele, endemoniado, para que os discípulos expulsassem esse demônio. Só que ali o Messias não estava lá no meio deles. E os discípulos tentaram expulsar aquele demônio. Só que eles não conseguiram, irmão. Reparem, irmãos, que no último versículo, o Messias responde para os discípulos: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Porque ali eles foram questionar ao mestre o porquê eles não conseguiram expulsar. E aqui, irmãos, nós vemos dois casos. Mais acima, nós vamos ver que o pai daquele menino, ele chega para o Messias e pergunta assim: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. E o Messias vai dizer: se podes. Ou seja, ele demonstra uma incredulidade, irmãos. Uma pequena incredulidade. E nós sabemos que o nosso Salvador, ele só atua aonde há fé, irmãos. Ali nós vemos, irmão, muitas das vezes quando o Messias ia fazer um milagre, operar, ressuscitar, curar, aonde tinha aquela multidão incrédula, ele falava que todos se retirassem, saíssem para fora, para que ali o milagre fosse realizado. E por quê, irmãos? Porque ele não atua aonde há incredulidade. Ele não atua onde há dúvida, há falta de fé, irmãos. Não tem como ele operar. Não tem como ele fazer por completo a obra. E aqui, irmãos, nós vemos ele responder: se podes, disse o Messias, tudo é possível àquele que crê. Ou seja, se nós cremos que o morto vai ressuscitar, ele vai ressuscitar. Se nós tivermos fé, irmãos, de que tudo vai acontecer, que ele vai operar o milagre, isso vai acontecer. Então ali, irmãos, foi dois casos acontecendo. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, porque havia uma incredulidade no meio daquele povo. E no meio do pai daquele menino. Ele não estava totalmente confiando. Repare que ele vira para o Messias e fala: se podes fazer o milagre. No versículo 24, irmãos, aqui o pai do menino vai dizer: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Ou seja, ali ele admitiu que ele estava sendo incrédulo, irmãos. Ele reconheceu. E ele pediu ajuda. Sim, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ou seja, ele reconheceu que ele estava sendo incrédulo. E para o milagre acontecer, para a libertação acontecer, tinha que haver fé. Tinha que haver certeza para que fosse realizado o milagre. Agora no versículo 25, irmãos, olha o que diz. Quando o Messias viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas o Messias o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Então aqui, irmãos, nós vemos que o Messias, com toda a autoridade e poder, ele repreendeu aquele espírito imundo. Porque ele é o dono do milagre. Ele opera maravilha. Então aquele menino, irmãos, o demônio que havia nele, desde a infância dele, irmãos, foi expulso. Só que ali, como era uma casta de demônio muito forte sobre aquele menino desde a infância, depois que o espírito imundo sai, ele fica desacordado. Porque é isso que o diabo faz em nossas vidas, irmãos. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele acaba com a nossa vida. Ele acaba com o nosso lar, com a nossa saúde, com a nossa família. Então ali o menino se desfalece. Ele fica como morto. E ali todos pensam que o menino ficou morto, que ele estava morto. Para você ver, irmãos, que
Aonde há incredulidade, aonde há dúvida, não tem como operar o milagre. Nós vemos aqui que as pessoas olham para o menino e pensam, ele morreu. Eles logo julgam, eles logo falam que o menino morreu, porque o menino estava desacordado. Só que nós vemos aqui, irmãos, que o Messias pega o menino pela mão e o coloca de pé. Ou seja, além de expulsá-lo, o demônio, além de libertá-lo, ele ainda pega pela mão. O nosso Salvador pegou pela mão. Ele nos pega pela mão. Aonde há um desengano, aonde há, irmãos, uma impossibilidade, aonde há um cenário de morte, há um cenário que já não tem mais solução. Ele vem, na última hora, ele nos pega pela mão e nos levanta. E aqui o menino se coloca de pé. E ali o menino é curado. Aonde havia aquele espírito de mudo e surdo. O menino é liberto, ele é transformado, ele é curado. Nós vemos, irmãos, que para o nosso Criador, para o nosso Salvador, atuar em nossa vida, transformar nossa vida, curar, libertar, precisa haver fé. Precisa haver uma confiança total, uma entrega total, irmãos, para que ele possa agir na nossa vida. E no último versículo, irmãos, no versículo 28, os discípulos perguntam, para o Messias, para o mestre deles, o porquê que eles não conseguiram expulsar. E ali ele responde, a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então ali, irmãos, houve falta de fé, mas também houve um posicionamento. E ali, irmãos, os discípulos ainda não tinham recebido a autoridade para expulsar os demônios. Ali eles estavam ainda no comecinho da caminhada. Então ali eles não tiveram o total de autoridade para expulsar aqueles demônios. E o que nós aprendemos aqui, irmãos, nesse capítulo, nesse versículo, é que nós temos que ter fé. Fé. Só que, irmãos, não adianta ter fé, mas se não tiver posicionamento. Eu vejo, irmãos, muitas pessoas que precisam de libertação, que precisam, irmãos, de uma transformação, que está ali cheia de casta de demônio, cheia de entidade, legiões de demônios. E nós vemos, irmãos, você pode reparar que tem pessoas que vai e o pastor ora por aquela pessoa, a pessoa é liberta, o demônio sai. Só que como aquela pessoa, ela não se enche da presença do Criador. Como aquela pessoa, ela não está com a vida firmada no altar. Então o demônio volta para casa, irmãos. A Bíblia fala que é quando um espírito imundo sai do corpo, da casa espiritual que somos nós. Ele sai para lugares áridos, procurando um lugar para habitar. Ele não encontrando, irmãos, ele volta para a antiga casa dele. Ele volta para procurar uma brecha. Ele encontrando a brecha aberta, a casa vazia, a casa arrumada, limpa, ele vem e entra dentro dessa casa. E traz mais 7 espíritos imundos com ele. E o estado daquela pessoa que estava com o demônio fica 7 vezes pior, irmãos. Por isso que nós temos que vigiar. Por isso que não adianta nós termos fé, só que não tomarmos posição. Não adianta a gente não estar com a vida no altar e querer uma libertação. Querer que o espírito saia. Porque é a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Só que tem que ter entrega, irmãos. Tem que haver obediência, vida no altar. Porque nós vemos que os espíritos imundos, ele atua na nossa vida através de brechas. Brecha que a gente abre. Legalidade. E o que abre legalidade? O que abre a brecha para o diabo entrar na nossa vida? São os pecados. Seja pecadinho, seja pecadão. A desobediência. Então, se há legalidade, ele vai agir na nossa vida. Ele vai agir na nossa casa. Ele vai cirandar na nossa casa. No nosso casamento, na nossa família. Então, ali, irmãos, não adianta. A pessoa vai, ora, o demônio sai, mas ele vai retornar para a antiga casa. Por quê? Porque a pessoa não está com a vida firmada no altar. Não está firmada na rocha. Não está cheia da presença. Não está cheia do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo ele entra, irmãos, ele preenche todo o vazio. Se você estiver cheio do Espírito Santo, da presença do Eterno, quando aquele espírito imundo vier para procurar uma brecha na sua vida, ele não vai encontrar, irmãos. Ele vai encontrar a casa cheia, a casa limpa, a casa organizada. Porque vai estar com a presença do Espírito Santo.
Então, para que você possa ser liberto de todo espírito, de toda obra contra a sua vida, se você estiver em pecado, irmãos, e alguém estiver tramando contra a sua vida, fazendo obra contra a sua vida, ou você estiver com casta de demônio, legião, qualquer espírito imundo que seja, você tem que se posicionar. Você tem que renunciar. Você tem que colocar a sua vida no altar, a sua casa sobre a rocha, para que o Criador venha ter liberdade para agir na sua vida. Porque se você fizer isso, irmãos, ele vai ver o teu esforço. Ele vai ver o passo que você está dando diante dele. Ele vai ver que você está reconhecendo o seu erro, o seu pecado e que você precisa de libertação. Então assim ele vem na sua vida, ele vem com cura, ele vem com libertação e será completa a sua libertação. Se você estiver com a brecha aberta, com o pecado, estiver lá no mundo, no lamaçal do pecado, não tem como, irmãos, ele atuar na nossa vida. As pessoas podem até orar por você, fazer a oração da libertação, expulsar o demônio sair, mas ele vai voltar. Ele vai habitar e vai trazer mais 7 espíritos imundos. Então, irmãos, hoje, o que o Criador quer nos dizer, quer nos passar, é para que nós venhamos colocar nossa casa sobre a rocha, para que a gente venha lavar as nossas vestes, para que a gente venha aceitar o Messias como nosso Salvador, para que o Espírito Santo venha fazer morada em nós, para que nós possamos ser selados com Ele. Para quando um espírito imundo vier, ele vem encontrar a casa cheia, a casa cheirosa do Espírito Santo. Porque, irmãos, quando um espírito imundo vem até você e ele vê a presença do Eterno, quando ele vê que ele não tem legalidade para tocar na sua vida, quem governa é o Espírito Santo, quem governa é o Criador, ele tem que bater em retirada. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, submeta-se ao Criador, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Nós vemos ali no deserto, irmãos, que o Messias, cheio do Espírito Santo, ele já tinha se batizado, recebido o Espírito Santo. Ele ali no deserto sendo provado. Satanás o provou o tempo todo. Só que ele combateu o diabo usando a palavra. Ali ele foi fiel, ele resistiu ao diabo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então ali, irmãos, o diabo bateu em retirada. E é assim que nós devemos agir. Assim que tem que ser a nossa conduta. Nós temos que resistir ao diabo, se encher da presença, para que assim ele não venha encontrar brecha sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Porque ele veio para matar, roubar e destruir, irmãos. E o diabo, ele não tem dó de ninguém, ele não tem pena de ninguém. Ele te destrói por completo. Ele destrói a sua família, os seus filhos, ele entra na mente das crianças, ele entra nos lares, nos casamentos, nas famílias e ele destrói. Porque ele veio para isso, ele veio para destruir. Então que hoje nós venhamos fechar a legalidade, fechar todas as brechas, para que ele venha retirar, para que ele venha correr de você, e não você do diabo.